Ai, minha maior realização é viver isso aqui, vou chorar. Parei de ser mãe, gente, não dá. Viver disso aqui, entendeu? Viver. Eu falo, nossa, eu nunca quis ser empreendedora por conta de todas as demandas que é empreender, não é fácil empreender. Ser mulher empreendedora não é fácil, ser uma mãe empreendedora não é fácil. E hoje essa também é uma das maiores dificuldades, né? De equilibrar esses pratinhos para que isso aqui não fique de lado e eu consiga viver literalmente disso aqui. E eu sei a diferença que as minhas clientes fazem na minha vida e eu sei a diferença que eu faço na vida das minhas clientes. Pelos relatos, pelas histórias, já teve paciente meu que é homem, né? Eu falo cliente porque meu maior público é feminino, né? Mas tem homem também que ele sofreu um acidente, ficou, enfim, fez vários traumas, fez várias cirurgias e ele ficou com umas cicatrizes que quando ele veio pra mim ele não conseguia falar direito. Isso impactava na fono, né, obviamente. E aí quando ele veio a gente começou a tratar a cicatriz dele e ele melhorou a fala, melhorou a autoestima, melhorou tudo. E aí ele falando isso aqui pra mim eu comecei a chorar também. Então isso, eu sei que isso que me move, sabe, essa troca. Então, eu não me vejo hoje voltando pro CLT. Por mais que a gente não durma, né? Você sai... Eu brinco que a gente sai todo dia de casa para trabalhar desempregado, né? O empreendedor. Você a cabeça não para. É muito difícil, mas é muito gratificante. Então, hoje eu não trocaria. É que você conseguiu trocar um trabalho de prateleira que você ofertava, que era importante para a franquia, para um propósito de vida. E isso que é empreender. Não necessariamente você já ganhar mais dinheiro. Exato. É sair de casa para fazer o que você é feliz fazendo. E, cara, seu sonho, você falou de conquista e você se emocionou. Mas o seu sonho aí para 3, 4 anos ali, o que você espera do consultório? O meu sonho é crescer, né? Eu tenho alguns projetos hoje eu ainda não consigo ter funcionários aqui mesmo, né? Mas espero que dentro de um futuro próximo esse seja o próximo passo. Eu tenho algumas ideias para que, além de estética, isso aqui vire algo de bem-estar, sabe? Maneiro. Para a pessoa olhar para si mesmo, assim, massagem, um spa, um momento relax, que nessa correria do dia a dia eu vejo que as minhas pacientes que vêm aqui do trabalho direto, elas chegam aqui, sentam na maca e desaceleram totalmente. A gente tem uma troca muito grande, quase que uma terapia, né? Mútua entre a gente. Então, a ideia é que isso aqui cresça e vire não só estética, mas bem-estar também. Você quer escutar mais o teu cliente mais tempo, parar com ainda mais qualidade. Qualidade, exatamente. Porque numa rotina, eu não sei se você tem a oportunidade de fazer uma massagem simples, mas isso, eu lembro que eu tirei um pedacinho do meu tempo. Na época que eu trabalhava no CLT para fazer 15 minutos de massagem, e era assim, um divisor de águas da minha vida. E eu acho que todo mundo deveria fazer, porque você realmente relaxa, assim, a corrida do dia a dia é tão grande. Eu sou Maíra, sou biomédica. No início da biomedicina, né, eu não tinha... Na verdade, sempre foi um desejo de fazer biomedicina estética, mas dentro da área da biomedicina eu não comecei seguindo a estética. Mas, contratempos da vida, acabou que eu segui para a área da estética, me apaixonei, me encantei e comecei a trabalhar em clínicas de estética, que é a primeira porta de entrada que a gente tem. E foi incrível, porque a gente, tendo contato com um cliente, a gente conhece histórias, vê o que muda. E eu nunca tive a ideia em si de empreender, assim, nunca foi um sonho inicialmente. Porque era muito cômodo, né? O CLT, você chega lá, tem o seu salário, tem tudo certinho, saiu da empresa, acabou os seus problemas. Mas eu sentia que faltava algo nos meus atendimentos que eu poderia melhorar, até pelas queixas que os clientes me traziam, né? Sim. E aí foi quando começou a surgir a ideia de por que não empreender. Mas veio pandemia, então o sonho ficou guardadinho.
E eu tive uma pessoa que me incentivou muito a empreender, que, enfim, gostava dessa área e me incentivou. Até que veio a pandemia, fiquei mal, né, de cabeça, enfim. E aí eu falei, não, agora é o momento. Acabou a pandemia, a gente começou a movimentar para abrir o consultório, só que ainda era algo muito distante financeiramente. Então eu comecei atendendo sublocando espaços, que hoje em dia é o que a galera da estética mesmo faz, por ser um pouco mais barato. Até que apareceu a oportunidade aqui da sala e a gente entrou, né? E aí foi assim, um divisor de águas, que eu pude literalmente personalizar os meus atendimentos com cada paciente. E eu vi que quando você trabalha em franquias, principalmente, não é uma coisa individualizada, né? É um padrão, porque obviamente eles focam na venda. Então, quanto mais venda você fizer, melhor, mais lucro para a empresa. Óbvio que todo negócio é assim, mas faltava essa conexão maior, esse tempo que eu poderia ter maior com os meus pacientes. E aqui eu consigo isso. Então, é o que eu falo, né? A estética, ela veio numa onda, numa crescente muito grande, principalmente com a harmonização facial, mas em contrapartida veio a desarmonização facial, né? E a galera fica com muito medo de fazer, porque acha que vai ficar com a boca muito exagerada, vai mudar a personalidade, e eu tento mostrar aqui no consultório que a ideia não é essa, não é você se transformar, é você cuidar de você, de fato, porque eu vejo isso, né, essa transformação de dentro, mais de dentro do que de fora para dentro. Você olhar para você, ter uma queixa, você cuidar e se sentir bem, assim, não necessariamente você ficar transformado. Então aqui no consultório eu consigo mostrar e desmistificar essa vertente da estética. E isso sim é gratificante demais, né? Eu já tive vários relatos de mulheres que estavam passando por uma dificuldade, enfim, por relacionamentos abusivos, e por um simples procedimento isso já mudou, virou aquela chavinha dela para ela poder olhar mais para si, se cuidar mais, né? Então assim, hoje nas minhas aulas eu falo que a estética, ela não anda sozinha, nunca andou sozinha, né? Mas principalmente com esse pós-pandemia, ela está muito linkada a essa saúde mental também. E hoje é isso que eu prezo nos meus atendimentos, né? Essa individualização, ouvir mais o meu cliente, para a gente chegar junto num protocolo que fique natural para ele e ele fique satisfeito. Mas dentro dessas dificuldades de empreender, eu já tinha injetar muito fácil, né? Pro injetor é fácil, sei lá, e injetar, mas quando você empreende, você vê o outro lado da moeda, né? Apesar da outra clínica que eu trabalhava, eu tinha um cargo grande, eu sabia como funcionava mais ou menos a administração, eu não tinha muita noção de como é de fato gerir, né? Tomar conta do negócio, né? Os bastidores. E essa foi e ainda é a minha maior dificuldade, com certeza, sem dúvidas. Contabilidade, financeiro, gestão de pessoas. É óbvio que já avancei muito, mas eu tive que dar muita cara a tapa, porque não é simples. Você não aprende isso no colégio, você não tem uma educação, a menos que você procure, obviamente, mas eu fui muito indo com a minha intuição junto com fazendo alguns cursos, né? Então, essa foi a minha maior dificuldade no início. Conseguir gerenciar o negócio. Gerenciar o negócio. Essa é a maior dificuldade. Como é que você passou essa barreira? Você buscou pessoas? Eu fui buscando pessoas da área, porque assim, existem vários cursos. Na época que eu abri, existiam vários cursos, mas não tinha muitos cursos focados para clínicas de estética. Eram muitos cursos no empreendedorismo em geral. Então, nem sempre o que é aplicado num negócio, que não é uma clínica de estética, vai funcionar para a clínica. E realmente foi isso que aconteceu. Então, eu tive que adaptar um pouco e procurar pessoas que já estavam na área da estética, já tinham a clínica, e para elas me darem uma mentoria, né? Basicamente isso. E aí tem uma amiga minha, né? Algumas amigas minhas que
estavam aí nesse passo à frente, eu busquei com elas. Legal. E foi quando as coisas foram clareando um pouco. Mas ainda é difícil, precificação foi muito difícil para mim, porque se você precifica errado, você ganha errado e você lucra errado. Ou às vezes nem lucra. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Hoje está menos, já consigo me adaptar melhor, já consigo ter alguns insights de que, ó, aqui não é assim que funciona. E hoje a minha maior dificuldade é captação de clientes. Eu ia perguntar. Hoje, o cliente chegar até você hoje é a tua dificuldade. Muito difícil. Muito difícil no sentido, justamente porque a estética virou um nicho que a galera olha, muita gente, todo mundo gosta, né? É impossível você falar que não tem ninguém que não goste. Só que tem esse preconceito junto, associado. E aí, como tem muita clínica de estética, né, franquia, que cobra um valor muito mais abaixo do que a gente cobra o consultório, fica uma competição desleal, né? Entendi. Só que muitas das vezes, como a gente está na área, a gente vê algumas coisas que, sim, é impossível essa clínica lucrar cobrando esse valor, sendo que o material não é esse valor. O material de boa qualidade não é esse valor. Entendi. Então, na precificação, você fala, impossível. Impossível lucrar? Não tem como. Então, enfim, cada um tem a sua demanda, mas aí acaba sendo uma concorrência desleal, porque as pessoas preferem ir para esses lugares que cobram mais barato. E aí não ficam satisfeitos, porque obviamente o produto não é bom, tem algumas outras questões envolvidas, e aí fica, não funciona, esse procedimento X não funciona, então eu não vou fazer mais, já tentei fazer, não vou fazer mais. Essa é a maior dificuldade. E o que você pensa para vencer essa barreira do como as pessoas estão enxergando diferente a estética e que acaba esbarrando na barreira do preço também? E isso está sendo um trabalho de formiguinha, né, assim. De educar o cliente. Educar o cliente, é literalmente isso. Como eu fico brincando, porque o biomédico tem uma veia muito científica, né? E eu tento pegar artigos científicos mesmo e mostrar para o meu cliente, óbvio, de uma maneira muito mais clara, né? Porque ele é obrigado a saber uma linguagem científica, mas mostrar que não, isso funciona, não, é assim que acontece o processo de envelhecimento, por exemplo. Se você fizer só esse procedimento não vai dar resultado, não estou aqui para te vender quantidade de procedimento, mas para te entregar um resultado melhor é importante que a gente tenha um passo a passo. Assim. É literalmente educar. Quando o cliente vem para mim aqui, como a gente tem mais esse tempo, né, de conversa, eu explico tudo. Como é que é um processo de envelhecimento, o que perde, o que ganha, o que faz para estruturar, é literalmente uma aula. Não, legal. É o que eu imaginei, que assim, o cliente que está aqui, ele vai entender o quanto que você consegue ser técnica para poder passar pela diferença que vai esbarrar no preço. É isso. Mas para o cliente chegar até aqui, ser investimento em rede social, na sua rede, para que você mostre o quanto que você consegue trazer esse conhecimento. Né? É isso. Hoje ainda é essa dificuldade minha maior dele chegar. Quando ele chega aqui, ele entende, assim. A minha maior dificuldade é para que ele chegue aqui. Quando a indicação é muito mais fácil, né? Mas o cliente que está navegando nas redes sociais tem muita concorrência, obviamente, tem muita gente falando muita coisa. Sim. Então ele fica meio perdido e aí essa é a maior dificuldade, que é investir e nem sempre você encontra pessoas que saibam mexer em tráfego direito. Então você esbarra nessa dificuldade, que você acaba perdendo dinheiro, aí você fica desacreditado, aí vira uma bola de neve. É a dificuldade que o teu cliente tem, talvez, de entender como funciona a diferenciação da qualidade, seria a tua para entender como é que funciona no mercado de tráfego. Então você vai ter que empreender esse assunto também. É isso aí. A gente esbarra com tanto charlatanismo, assim, sabe? A pessoa só quer o seu dinheiro, não tá fazendo o trabalho direito, que você fala, cara, vai ser mais uma coisa que eu vou ter que demandar o meu tempo para estudar. Só que as pessoas veem tráfego como se fosse uma coisa muito simples, e não é muito simples. E aí a gente, que tem tantas outras coisas para estudar, acaba ficando um pouco de lado, né? Então tem um desafio grande de conhecer alguém que seja transparente, que conheça muito do tráfego para poder te ajudar. É isso aí. Hoje essa é a minha maior dificuldade. Então, maior realização? Minha maior realização é viver isso aqui, vou chorar.
eu olho para trás e falo, nossa, eu nunca quis ser empreendedora por conta de todas as demandas que é empreender, não é fácil empreender. Ser mulher empreendedora não é fácil, ser uma mãe empreendedora não é fácil. E hoje essa também é uma das maiores dificuldades, né? De equilibrar esses pratinhos para que isso aqui não fique de lado e eu consiga viver literalmente disso aqui. E eu sei a diferença que as minhas clientes fazem na minha vida e eu sei a diferença que eu faço na vida das minhas clientes. Pelos relatos, pelas histórias, já teve paciente meu que é homem, né? Eu falo cliente porque meu maior público é feminino, né? Mas tem homem também que ele sofreu um acidente, ficou, enfim, fez vários traumas, fez várias cirurgias e ele ficou com umas cicatrizes que quando ele veio pra mim ele não conseguia falar direito. Caraca. E isso impactava na fono, né, obviamente. E aí quando ele veio a gente começou a tratar a cicatriz dele e ele melhorou a fala, melhorou a autoestima, melhorou tudo. E aí ele falando isso aqui pra mim eu comecei a chorar também. Então isso, eu sei que isso que me move, sabe, essa troca. Então, eu não me vejo hoje voltando pro CLT. Por mais que a gente não durma, né? Você sai... Eu brinco que a gente sai todo dia de casa para trabalhar desempregado, né? O empreendedor. Você a cabeça não para. É muito difícil, mas é muito gratificante. Então, hoje eu não trocaria. É que você conseguiu trocar um trabalho de prateleira, que você ofertava, que era importante para a franquia, para um propósito de vida. E isso que é empreender. Não necessariamente você já ganhar mais dinheiro. Exato. É sair de casa para fazer o que você é feliz fazendo. E, cara, seu sonho, você falou de conquista e você se emocionou. Mas o seu sonho aí para 3, 4 anos ali, o que você espera do consultório? O meu sonho é crescer, né? Eu tenho alguns projetos hoje eu ainda não consigo ter funcionários aqui mesmo, né? Mas espero que dentro de um futuro próximo esse seja o próximo passo. Eu tenho algumas ideias para que, além de estética, isso aqui vire algo de bem-estar, sabe? Maneiro. Para a pessoa olhar para si mesmo, assim, massagem, um spa, um momento relax, que nessa correria do dia a dia eu vejo que as minhas pacientes que vêm aqui do trabalho direto, elas chegam aqui, sentam na maca e desaceleram totalmente. A gente tem uma troca muito grande, quase que uma terapia, né? Mútua entre a gente. Então, a ideia é que isso aqui cresça e vire não só estética, mas bem-estar também. Você quer escutar mais pro cliente mais tempo, parar com ainda mais qualidade. Qualidade, exatamente. Porque numa rotina, eu não sei se você tem a oportunidade de fazer uma massagem simples, mas isso, eu lembro que eu tirei um pedacinho do meu tempo, na época que eu trabalhava no CLT, para fazer 15 minutos de massagem. E era, assim, um divisor de águas na minha vida. E eu acho que todo mundo deveria fazer. Porque você realmente relaxa, assim, a correria do dia a dia é tão grande, a gente não... Fica tão tenso com tanta coisa que um momento muito pequeno que você consegue ofertar para uma mãe, que, né, agora vindo da maternidade, para uma mãe que não tem tempo de nada, ela ter um tempo para olhar para si, uma simples massagem, né, que teoricamente não vai mudar a estética dela, isso é bom demais. Não, beleza. Eu acho que faz todo sentido, dado que você quer dar mais tempo para o seu cliente estar contigo. É isso. E é isso, vou torcer para que isso se realize tão breve. Obrigado pelo papo. Obrigada a você. Parabéns pela história. Obrigada, amor. Obrigada mesmo.